Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Bom dia, nono ano. Hoje a gente vai continuar a nossa aula de física, né? A gente teve um princípio de cinemática na aula passada e eu vou continuar. E essa aula eu também vou dar alguns exemplos de exercício para a gente resolver juntos, tá bom? O que é a cinemática mesmo, gente? É a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com a origem do movimento ou a causa do movimento. Já falei isso para vocês na aula passada e estou retomando só para a gente recordar, tá bom? Mas o que é movimento, gente? O conceito de movimento, ele vai depender do meu referencial. Lembra que eu expliquei sobre referencial na aula passada? Então, eu coloquei uma figurinha aí na imagem para vocês e a gente vai dar alguns exemplos para vocês entenderem. Se eu estou olhando para alguma coisa e essa coisa está aumentando a distância entre mim ou diminuindo a distância entre mim, significa que essa coisa está em movimento em relação a mim. No caso, aí a gente está falando do ônibus, tá vendo? Tem um observador e o ônibus está mudando a distância entre o observador, certo? Está se aproximando do observador. Então, significa que o ônibus está em movimento em relação ao observador. O mesmo, gente, a gente pode dizer ao contrário. Em relação ao ônibus, o observador está em movimento, porque a pessoa que está dentro do ônibus, ela vê o observador se aproximando, certo? O homenzinho que está em cima do gramadinho, né? Então, ele vê a pessoa que está dentro do ônibus, vê o homenzinho se aproximando. Então, significa que tanto o ônibus quanto o observador estão em movimento um em relação ao outro, tá bom? E o repouso, gente? O repouso é o contrário do movimento. Quando eu falo em repouso, é porque se eu tenho um referencial e esse referencial não está mudando a distância em relação a mim, significa que eu tenho um repouso em relação a esse referencial. Por exemplo, tem um homenzinho e uma mulherzinha ali dentro do ônibus, né? Um em relação ao outro está mudando a distância entre eles? Não está mudando a distância entre eles. A mesma coisa o motorista dentro do ônibus. Está mudando a distância do motorista em relação aos passageiros? Não. Então, significa que um está em repouso em relação ao outro, tá? Então, a gente tem que lembrar que o conceito de movimento ou repouso, ele vai depender do meu referencial, tá ok? Trajetória, gente. Trajetória vai ser o caminho percorrido pelo meu corpo, tá? Por exemplo, se eu sair de Taubaté e vim para São José, qual foi a trajetória que eu percorri, tá? Pessoal, antes de falar de deslocamento escalar e distância percorrida com vocês, se vocês observarem aí na tela, vocês vão ver que tem um triângulo e um S, né? Esse triângulo, gente, é uma letra do alfabeto grego e ela é chamada de delta. Em física, em química, às vezes a gente utiliza algumas letras do alfabeto grego, matemática também, tá? Essa letrinha é o delta e ele significa deslocamento escalar. Então, delta S é o deslocamento escalar. E distância percorrida, a gente vai usar o D minúsculo, tá? Pessoal, existe uma diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, tá? O deslocamento escalar vai ser a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada, tá? Quando eu uso a palavra diferença em algum problema matemático, problema de física ou problema de química, eu estou querendo dizer que eu vou precisar fazer uma subtração, uma conta de menos, tá? Então, se vocês observarem, tem até uma formulinha aí na tela, ó, delta S igual a S menos S0. O que é esse S0, gente? S0 é a posição inicial, o marco zero, ponto zero, tá? É de onde partiu o meu automóvel, enfim, o que estiver se locomovendo, tá? E o S, sem nada, é o ponto de chegada, tá? Então, se a gente olhar essa imagem aí, quem que é o S0, o meu marco zero? Saiu de onde e foi para onde? Saiu de menos 1, então meu S0 é menos 1, tá? E aonde que ele chegou? Chegou no pontinho 3, certo? Então, o pontinho 3 é o meu S. Então, para eu
calcular, pessoal, o meu deslocamento escalar, eu vou pegar o meu ponto de chegada e vou fazer menos o valor do meu ponto de partida, tá? Qual é o meu ponto de chegada? 3. Qual é o meu ponto de partida? Menos 1, tá? Se eu for resolver isso daí, ó, saiu de menos 1, foi para 0, passou para 1, passou para 2, passou para 3. Qual que foi essa diferença? Foi a diferença de 4, pessoal, tá? Neste caso, nesse exemplo que eu estou dando, eu peguei um exercício em que eu tenho tanto o deslocamento escalar quanto a distância percorrida o mesmo valor, tá? Então, a distância percorrida também foi 4. 4 o quê, pessoal? Sempre vocês vão ter que observar a unidade. Qual unidade que está indicando aí na figura? Tá vendo lá? S, entre parênteses, M, certo? Então, a minha distância, nesse caso, está sendo medida em metros. Quando eu for responder o exercício, eu tenho que observar isso. A distância, o tempo, tudo eu tenho que colocar a unidade, né? 4 o quê? 4 só não é nada. É 4 milímetros, é 4 centímetros, é 4 metros. Então, na hora de responder, eu tenho que observar isso daí, tá bom? Nesse segundo slide, ó, tem até a resolução da continha aí que eu coloquei para vocês. Olha lá, o S0, de onde que partiu? De menos 1. O S, aonde que ele chegou? Em 3. S menos S0, então 3 menos menos 1 dá 4, tá? Agora, pessoal, eu vou dar um segundo exemplo em que o valor do deslocamento escalar e da distância percorrida são diferentes. Vamos observar a figura aí nesse outro slide. Tá vendo que o pontinho vermelho, ele saiu de menos 1, ele foi para 3 e depois retornou para 2. Não foi isso que aconteceu? Então, neste caso, o meu deslocamento escalar vai ser diferente da minha distância percorrida. Porque o deslocamento escalar, ele vai falar o quê? Chegou onde, partiu de onde. Ponto. Não interessa se fez um monte de caminho no meio do caminho aí, tá? Então, ele partiu de onde? Partiu de menos 1. Ele chegou aonde? Chegou em 2. Então, menos 1, 0, 1, 2. Então, meu deslocamento escalar nesse caso foi de 3, tá? Mas qual foi a distância percorrida? Porque esse pontinho aí, vamos dizer que esse pontinho seja um veículo, tá? Ele saiu da cidade A, foi para a cidade B e voltou para a cidade C, tá? Qual que foi a distância percorrida, pessoal? A distância percorrida foi menos 1, partiu de menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, nesse caso, ele parou em 3, mas depois ele voltou para 2. Eu acrescentei mais 1 metro aí nessa minha corrida, certo? Nessa distância percorrida. Então, nesse caso, a distância percorrida foi 5 metros, mas o meu deslocamento escalar foi de 3 metros. Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá bom? O sinal do ΔS, gente, vai indicar a direção, o sentido da minha trajetória, tá? O sentido do movimento da minha trajetória. Então, por exemplo, tá saindo de menos 1, foi para 0, foi para 1. Tá indo para o valor, no sentido do valor positivo, né? Então, meu sinal vai ser maior. Agora, na segunda imagem aí embaixo, tá saindo de 1,5 e está indo em direção ao número negativo, então sentido contrário, certo? Está no sentido contrário, o meu sinal vai ser de menor, vai ser negativo, tá? Quando eu tenho um movimento que está indo no sentido positivo, está aumentando a minha numeração, enfim, a contagem, eu vou dizer que é um movimento progressivo. Já no outro caso, que está indo no sentido contrário, eu vou dizer que é um movimento regressivo, ou retrógrado, ou retardado, enfim, tem essas 3 palavrinhas que eu posso utilizar, tá bom? Gente, lembrando que vocês com certeza já ouviram os professores de matemática falando, a gente tem nosso Sistema Internacional de Medidas, que é um padrão que a comunidade científica colocou para a gente poder medir as coisas, tempo, velocidade, tudo, né? A gente tem uma unidade de medida para a gente seguir, tá? Então, no Sistema Internacional de Medidas,
O correto é que a gente meça comprimento em metros, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Porém, gente, no dia a dia, às vezes a gente utiliza outras unidades, tá? Mesmo em problemas de matemática, de física e química, vocês vão ver que utilizam outras unidades também. Quais são as mais comuns, gente? Quilômetro por hora, centímetro por segundo, quilômetro por minuto. Eu posso medir o comprimento em quilômetro, posso medir o comprimento em milímetro, então vai ter essa variação. Mas o ideal é que sempre a resposta do exercício seja em metros, segundos ou metro por segundo, dependendo do que o exercício está pedindo. Se o exercício não pedir a resposta final convertida, ok, não precisa fazer. Mas se ele pedir, tem que saber fazer isso, tá bom? Como que eu faço isso? Mas, professora, como é que eu vou converter quilômetros por hora em metros por segundo? Gente, para isso existe uma tabelinha que eu até coloquei para vocês para facilitar. Toda vez que eu for converter quilômetros por hora em metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. E o inverso é o quê? Lembra que em matemática a gente tem as operações opostas, as operações inversas? Qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, se eu quero tirar algum resultado de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou fazer o inverso da divisão, que é a multiplicação. Vou multiplicar por 3,6. Professora, mas por que 3,6? Gente, para a aula não ficar muito longa, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Até porque vocês já viram isso em matemática. Mas saibam que é por 3,6. Na internet, no YouTube, tem as explicações do porquê, mas para a aula não ficar muito longa nem muito cansativa para vocês, como vocês já viram, eu vou pular essa explicação, tá bom? O tempo, gente, ou ΔT, eu vou calcular da mesma forma que eu calculo o ΔS, lá o meu deslocamento. É só eu pegar o tempo final menos o tempo inicial. E aí, pessoal, eu dei um exemplo, um exercício como exemplo para vocês. Tá lá, um automóvel saiu de Taubaté às 7 horas da manhã e chegou em São José dos Campos às 7h45 da manhã. Quanto tempo levou para percorrer esse percurso? Gente, é só eu ver o tempo final menos o tempo inicial. Qual que é o meu tempo final? Chegou 7h45. Qual que é o meu tempo inicial? 7 horas da manhã. 7h45 da manhã menos 7 horas da manhã, quanto tempo que deu? 45 minutos, tá bom? Por que eu estou ensinando tudo isso para vocês, gente? Porque a gente vai entrar num cálculo agora, que é o cálculo da velocidade média, tá? Para a gente calcular a velocidade média, a gente precisa saber essa formulinha aí que eu coloquei na tela para vocês. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ai, professora, fração, eu odeio fração, não sei fazer fração. Gente, o que vocês precisam entender? Fração nada mais é do que uma conta de dividir. Então, se eu estou falando lá ΔS sobre ΔT, o que é isso? Pô, meu deslocamento escalar sobre o meu tempo? Tá? Então, vamos dizer que meu deslocamento seja de 30 e o meu tempo seja de 15. Então, vai ser 30 sobre 15, ou 30 dividido por 15, tá? Não fica se descabelando porque vocês odeiam fração, porque isso, porque aquilo, porque, gente, vocês já estão no 9º ano, vocês precisam saber e entender que a fração nada mais é do que uma conta de dividir, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, gente, de exercício, para vocês entenderem como é que a gente pode realizar isso de uma forma não tão complicada, tá bom? Pessoal, essa imagem é de uma apostilinha que eu montei para vocês, tá? Que eu quero que vocês leiam com calma depois, para vocês poderem entender melhor tudo aquilo que eu falei nessa videoaula, tá bom? E tem um exemplo de exercício aí que eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá. Um automóvel que leva 2 horas para percorrer uma distância de 110 quilômetros teve qual velocidade média? Gente, vocês têm que entender que o enunciado do exercício, ele dá para vocês as informações que vocês precisam para resolver o exercício de vocês. Lembra da formulinha que eu passei para vocês? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a distância dividida pelo tempo. Qual foi a distância, gente? A distância foi de 110 quilômetros. E o tempo? O
tempo foi de 2 horas. Então, como é que eu vou calcular? Velocidade média igual a 110 dividido por 2. 110 quilômetros dividido por 2 horas, certo? Então, vamos lá. 110 dividido por 2 dá 55. 55 o quê? A distância não está em quilômetro? O tempo não está em hora? Então, quilômetros por hora, tá? Na próxima aula, gente, eu vou dar só resolução de exercício com vocês, tá ok? Então, hoje foi só uma prévia. Eu coloquei na apostilinha uns exercícios que vocês precisam fazer. Essa apostilinha, esses exercícios, são os mesmos que estarão no Google Drive, tá? Por que eu coloquei na apostilinha, pessoal? Porque algumas pessoas não estão conseguindo acessar os vídeos, tá? Então, nesse caso, eu montei uma apostilinha bem explicativa para ajudar esses alunos que não estão tendo a possibilidade de acessar os vídeos. Porém, esses alunos eles vão responder e depois entregar na escola. Os alunos que têm a possibilidade de fazer em casa, respondam pelo Google Forms, que fica mais fácil para vocês. E já vem corrigido para mim também. Então, facilita para vocês e facilita para mim. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, não tem problema. Se precisar, eu faço outro vídeo explicando melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto difícil para vocês, principalmente por videoaula. Eu sei que matemática começa a pegar e aí quando matemática entra em ciências fica mais difícil ainda. Mas tentem não se descabelar, leiam a apostila com calma. A apostila eu escrevi como se eu estivesse falando com vocês, tá bom? Então qualquer coisa pode printar, mandar pelo celular para mim. Certo, pessoal? É isso. Bons estudos, realizem os exercícios. Quem não tem como realizar pela apostilinha, pode fazer pelo Google Forms e vice-versa. Tá ok? Beijo, pessoal!